Aprender exige estado de alerta. Então, a gente tem... Como é que nós vamos manter o nosso estado de alerta? Então, uma das técnicas que tem para a gente manter o estado de alerta é trazer oxigenação para o nosso cérebro. Quando a gente está fazendo prova, o que acontece? A maioria faz isso aqui, né? Baixa a cabeça e fica aqui, fica aqui, fica aqui. Com o tempo, o que vai acontecendo com o nosso sangue? Vai diminuindo a irrigação. Ficando parado, nosso batimento cardíaco, nossa circulação diminui. Diminuindo a oxigenação no nosso cérebro nos dá sonolência. Sonolência, o cérebro, opa, só um pouquinho. Eu vou desligar desse assunto porque eu preciso economizar energia. Então, se eu preciso de estado de alerta, o que eu posso fazer? Eu posso erguer. O simples fato de eu erguer a cabeça já trouxe oxigenação. Claro que quando a gente está fazendo uma prova, a gente não consegue fazer um exercício que nós vamos fazer aqui de respiração. Então, se eu estou em casa, eu estou um pouco cansado, eu vou tomar café. Ainda estudos não demonstram se o café é bom ou é ruim para a nossa aprendizagem. Mas, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar fazendo um exercício de respiração. Eu vou estudar agora esse assunto, né? Então, eu preciso que o meu cérebro esteja alerta. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a quantidade de oxigênio no nosso cérebro. Então, o que eu posso fazer? Respirações curtas, rápidas. Com o movimento torácico. Essa quantidade de insuflar uma quantidade muito grande de oxigênio, a gente vai ver o quê? Primeiro fazer, a gente, nossa, até bobo, né? O professor tá ali meio louco, né? Há uma quantidade de oxigênio. Com esse aumento, a gente percebe que há esse movimento torácico, pulmonar, nos joga uma quantidade de movimentação sanguínea. Essa movimentação sanguínea faz com que aumente o nível de oxigenação e o nosso cérebro desperta. Fazendo exercício de respiração para canto, né? Em alguns momentos, eu fui aprender a respirar, eu ficava tonto. Eu não conseguia chegar e fazer os ritmos da música. Hoje ainda às vezes faltam alguns segundinhos para alguns ritmos mais longos. Mas o que acontece? O nosso cérebro reoxigena. Ele reoxigenando, ele vai aumentar a quantidade de oxigênio e sangue, e isso então faz com que ele fique desperto. E ele ficando desperto, ele fica, o que eu vou aprender agora? Porque o ser humano tem sempre essa questão. Então, a respiração rápida, 15 vezes, inspira pelo nariz e solta pela boca. Mas eu estou na aula, eu não consigo fazer isso. Eu estou numa prova. Levanta a cabeça. Mais silencioso, para não atrapalhar os colegas, porque os colegas, essa é uma outra questão também, que é o ruído. A questão do ruído branco, ou seja, uma sala de aula silenciosa. O ruído branco é o momento de estudo. Embora muitas vezes a gente tenha aqui o ruído do ar-condicionado. Às vezes em algumas ruas tem o ruído da rua e tal. Então a gente tem que aprender a absorver um pouquinho desses ruídos. Mas se a gente pegar aqui e ligar uma música lá no último volume, não vai conseguir desenvolver a aprendizagem de forma adequada. Há estudos que comprovam que determinados tipos de música clássica, eles trazem uma calmaria para o cérebro, e nessa calmaria faz com que o cérebro reorganize, principalmente músicas que não têm voz, né? Só tem somente instrumentos musicais, elas fazem com que o cérebro se acalme e o cérebro reorganize os aprendizados. Tirar as distrações. Eu adoro, né? Tem tecnologia, gosto de tecnologia. Eu me lembro desde a época que eu estava começando a vir tecnologia, os computadores, a gente aprendendo a programar, né? Nas telas verdes, enfim, né? Isso há mais de 30 anos atrás. Então, eu sempre fui ligado nessa questão.
Mas hoje a gente viu que nós extrapolamos a questão da tecnologia, na forma que nós, então, temos muitas distrações. Vamos tirar as distrações. Eu tenho na minha mesa coisinhas que possam chamar atenção, um bibelozinho, uma foto de um parente, de um amigo, do namorado. Desliga isso, desliga as notificações. Claro que se eu estou, por exemplo, estudando e eu preciso de uma determinada informação, eu vou manter, mas então desliga a notificação de determinados aplicativos que não tem nada a ver. Então, por exemplo, lá, desliga redes sociais e tal, porque isso não vai estar importante para o nosso estudo. O ambiente também é importante, a gente chegar, organizar, posicionar, ter uma garrafinha de água. No momento que o nosso cérebro, então, além da oxigenação sanguínea e pulmonar, ele tem necessidade de hidratação. Poucas vezes eu vejo os alunos na sala de aula com garrafinhas de água. São poucos que têm. Estimular a nossa motivação. Se a gente ficar com aquela questão, nossa, que matéria chata, que matéria horrível, que coisa chata estudar isso, nossa, que porre, ou outras coisas que a gente fala. É desafiador. Eu vou aprender esse ponto e eu vou trabalhar nesse assunto. Não preciso gostar de todos os componentes curriculares de um curso. Estudo ativo. Então, estudo ativo, como a gente já comentou no momento anterior. Estudo ativo toda vez que nós não estamos somente recebendo informação. O que o professor está falando? O que está acontecendo nessa situação? De que maneira eu vou usar este conteúdo? E eu vou buscar a recuperação ativa. Procurem fazer testes. Eu vou buscar testes e, mas a primeira coisa que eu fiz do teste, vou lá buscar a resposta. Não. Quando eu estou estudando, antes de eu finalizar o meu estudo, eu ainda vou fazer aquilo que às vezes a gente estudava no passado, né? Justifique a resposta. Lembra disso? Então, justifica por que aquela resposta é a correta. Justifica por que aquelas respostas são erradas. Por que essa resposta não é a certa? Repetição espaçada. Estudar um tema, depois revisar, estudar outro, depois volta para outro tema, certo? Isso é importante também. Fazer intervalos. Dê uma parada. Defina um horário que você vai estudar. Eu vou estudar todos os dias 2 horas durante o meu dia. Durante aquelas minhas 2 horas, eu vou fazer um momento de concentração, vou procurar entrar num momento profundo. Professor, mas eu não consigo estudar 15 minutos. Então, estuda 10 para 5. Estuda 10 para 5. Depois vai aumentando, estuda 15 para 5. Quando você vai ver, eu comecei a fazer essas técnicas, nós vamos explicar logo em seguida. Dá os 25 minutos e eu continuo no assunto, eu desligo o cronômetro e continuo estudando mais um tempo, até eu fechar o conteúdo. Aí depois eu vou lá e faço o meu intervalo. Essa questão, então, do intervalo. O que eu vou fazer no intervalo? Eu vou pegar meu celular e vou olhar as coisas da internet? Não. A menos que, claro, às vezes tem filho, tem as coisas, né? Tem que cuidar. Não, deixo lá, eu vou lá, vou caminhar, vou olhar para a janela, olhar para o ambiente, ver o que está acontecendo fora. Isso faz com que a minha percepção, a minha acuidade visual saia de um campo de pequeno momento. O cérebro, então, tem que reutilizar outros pontos. Então, ele vai olhar para o verde. O verde traz uma questão importante. Se vocês querem aprender, usem ambientes que tenham tonalidades verdes. Certo? Por isso que um ambiente de vegetação é um lugar bom de olhar, porque traz a sensação de calmaria. E essa sensação de calmaria traz a consolidação dos conhecimentos. Dormir, qualidade e quantidade de sono. Eu estou dormindo, professor, 3 horas por dia. Tudo bem, mas o teu cérebro não está conseguindo fazer a absorção daqueles conhecimentos. Você precisa ter noites de sono. Dormir o sono profundo. Deixar para o cérebro reorganizar. Estudos recentes têm mostrado uma coisa também que eu adoro, ela sabe muito bem, né? Que eu aprendi isso com o meu pai, eu acho que eu sou um belo discípulo dele, é do cochilo.
Se eu não tiro 5 minutos de cochilo no meu intervalo de meio-dia, eu chego no final do dia, eu estou acabadão. Hoje, tem estudos já que demonstram que o cochilo, esse lapso de tempo de 5 minutos, 10 minutos de parada de dormir, ele faz quase que como um efeito de recuperação muito rápida, como se fosse passar assim, rebobinar o fita, né? Do tempo da fita, rebobinar muito rapidamente e ele reorganiza e você consegue reorganizar o dia. Então, o cochilo é uma questão importante. O mesmo ocorre com a meditação. O efeito de meditação guiada, aquela meditação que eu não durmo, em que a gente tem vários aí, né, nas diversas plataformas, podcasts, YouTube, enfim, aquelas meditações, aquela meditação em que você não dorme, aquela meditação em que a pessoa te leva a um estado de relaxamento. E aí você diminui os seus pensamentos. Há pesquisas que mostram que o ser humano tem em média 60 mil pensamentos por dia. E aí o cérebro precisa reorganizar quais que são os importantes. E aí tem as más línguas que dizem que desses 60 mil, 50 mil é só bobagem, porcaria, coisa ruim. O resto, alguns pensamentos neutros e poucos são pensamentos otimistas. Então a meditação, o que a meditação faz? A meditação faz com que nós procuramos reduzir essa quantidade de pensamentos e o cérebro reorganiza. Por isso que as técnicas de meditação, quem medita, a gente vai olhar assim pessoas de destaques, em algum momento ele tem uma questão de meditação. Mas onde é que eu posso fazer meditação? Eu não tenho tempo, estou indo de ônibus. Eu posso sentar, concentrar, preciso estar com um fone de ouvido, desligo celular, internet, vou respirando calmamente, deixo olhar a paisagem e simplesmente deixo a paisagem passar, observo, não faço juízo de valor. Olha aquele carro que é bonito, é feio. Não, simplesmente. O trânsito está engarrafado, está vazio. Não, simplesmente observa, respira e deixa não ficar pensando em nada. Né? Procura ali naquele momento que o ônibus está andando, relaxar. 5, 10 minutinhos ali, a gente pode fazer uma meditação. Chegou na sala de aula, eu posso sentar enquanto o professor está dando aula, posso fazer um momentinho, ou quando está no intervalo, fazer uma respiração, ter um momento. Chegou no início, fazer a respiração, mas a meditação guiada, no sentido de relaxamento, ela traz, já com pesquisas demonstrando a importância que tem isso para o nosso aprendizado. Então, pessoal, esses são contextos assim, onde que a gente vai estar desbravando a nossa arte de estudar e aprender. São diversas técnicas, são diversas dicas que a gente pode estar aplicando no dia a dia e que a soma de todas elas traz resultados significativos. Se todo dia a gente vai fazendo um pouquinho, quando chega no final de um período longo, a gente vê as consequências. Assim como os chats online demonstram que em 10 meses não apresenta queda nas questões de aprendizagem de jovens de 15 a 18 anos, depois de 2, 3 anos usando chats, e pesquisas mostram análise de 18 anos de estudos longitudinais, demonstram que quanto mais tempo você gasta com chat, menor é a tua aprendizagem em relação à língua. Mas você só consegue perceber isso 2, 3 anos depois. No curto prazo não percebe, então, não está me acontecendo nada. Eu estou usando o chat aqui faz 2, 3 meses e não mudei nada. Só que dali 1 ano, 2 anos, as pesquisas demonstram que realmente a capacidade cognitiva vai caindo. Por quê? Qual foi uma das hipóteses levantadas, né, no estudo? Que com o chat a gente escreve de uma maneira mais simples e despreocupada com a gramática. Sem falar, né, que tem gírias, né, completamente palavras, tudo pela metade, não escreve a palavra correta, manda lá VC, você, né? Então, isso faz o quê? Que o cérebro, ele está usando pouco, não precisa saber falar a língua. Então, essas são algumas dicas que, se aplicadas, cada um procurando identificar
as suas formas, o seu estilo, sempre tem isso. Procurem identificar o que é melhor, qual é o melhor horário de estudo. Para uns é mais de manhã, outros para de tarde, outros até de noite. Olhando isso aí, olhando para as suas práticas, procurem fazer essas mudanças e vocês vão ver que no médio e longo prazo a gente tem os resultados efetivos do nosso aprendizado.